Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo neste programa de podcast da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Rio Verde. Meu nome é professor Paulo Antônio Martins e hoje estou aqui com um convidado muito especial, nosso colega Vinícius Pomar Schmidt. Vinícius é advogado e professor universitário. Vinícius é graduado em Direito pela PUC Goiás, tem pós-graduação em Direito Constitucional pelo IDP, depois o professor Vinícius vai esclarecer melhor para nós a sua formação profissional, em Direitos Humanos pela UFG e recentemente concluiu o mestrado em Direito do Agronegócio aqui pela Universidade de Rio Verde. O professor Vinícius adora a leitura, principalmente a leitura dos clássicos, né? Tanto da área jurídica quanto da literatura. Então a gente hoje vai ter um bate-papo muito bacana, né? Também quero cumprimentar aqui o nosso colega Adilson Higino, que está nos ajudando aqui nesse programa, né? Mais esse programa do podcast aqui da Faculdade de Direito. Então, Vinícius, prazer recebê-lo aqui, né? Você que divide a bancada conosco em vários programas. Queremos saber um pouquinho da sua história, da sua formação profissional, das suas influências na área jurídica, né? Você que carrega um sobrenome pesado, que é o do Pomar, né? Recordo que eu era criança aqui na cidade e o doutor José Pomar era uma grande referência profissional, e só que era de outra área, né? Não era da área jurídica, farmácia, da área de saúde, né? Vinícius, prazer recebê-lo aqui. Vamos bater um papo legal. Conta um pouco aí da sua história para nós aqui da universidade. Então, olá, Paulo Antônio. Cumprimentar também o Adilson está conosco aqui, nos ajudando. Cumprimentar todo o público aí que está acompanhando o podcast. Nosso podcast da Faculdade de Direito, né? Já tivemos alguns episódios que eu estive como entrevistador junto com o Paulo Antônio. E agora aqui ele vai me sabatinar aqui, né? Dessa vez. Então, vamos lá, vamos seguir aqui as ideias, que inicialmente é falar um pouquinho nessa parte mais biográfica, né, Paulo Antônio? Isso. Pois é, de fato, né, meu nome é Vinícius Pomar Schmidt. Esse sobrenome Pomar é bem conhecido aqui na cidade. O Schmidt também, né, tem a minha tia Elza Miranda Schmidt, que é advogada também, e conhecida também pelo pessoal do direito. Então, eu sou daqui de Rio Verde, sou natural daqui de Rio Verde. Grande parte dos meus familiares, principalmente parte de mãe, é de família já mais antiga, daqui de Rio Verde. Meu pai veio de Minas, meu pai veio de Pouso Alegre, Minas Gerais. E aí, quando eu fui decidir a faculdade, resolvi fazer lá em Goiânia. Fiz a PUC lá em Goiânia, fui para lá, cursei a PUC. Fiquei bastante tempo, por volta de quase 10 anos lá em Goiânia, que depois eu formei, trabalhei em 2 escritórios lá em Goiânia. Durante um tempo eu fui assessor do Ministério Público, na cidade lá de Jaraguá. Jaraguá é famosa porque faz umas roupas diferenciadas. Morei lá em Jaraguá um tempo. E nesse percurso tem também a parte acadêmica, né? Sempre gostei muito da aula, então desde que eu formei eu comecei a ministrar aulas já, inicialmente em cursinhos preparatórios para a polícia, que depois virou até faculdade. Eu trabalhei chama Faculdade Realiza, lá em Goiânia, durante alguns anos, fui professor lá. E tem também a parte dos estudos, né? Sempre gostei de estudar, fiz essa pós no IDP. O IDP é aquele do Gilmar Mendes, né? Conhecido, aquele Instituto do Gilmar Mendes. Direito Público? Instituto Brasileiro de Direito Público. Foi até uma espécie de uma sorte que eu dei. Eu comecei a fazer uma pós no IDP, eu ainda fazia graduação. Na época eu fazia um estágio no Tribunal de Contas, o TCU, Tribunal de Contas da União, e abriram uma pós em Goiânia para os servidores do TCU. Só que os servidores mais de carreira não estavam querendo saber de pós, não. Aí eles ofereceram para os estagiários. E aí eu dei bastante sorte, que eu consegui uma espécie de uma bolsa para fazer essa pós no IDP. Foi muito bom. A gente teve aulas com o próprio Gilmar Mendes, com o pessoal bastante conhecido aí na área do direito. Eu também estudei na UFG um tempo, fiz pós lá, comecei a fazer algumas aulas como aluno especial no mestrado. Sempre gostei muito do ambiente acadêmico e é onde estou até hoje, né? Sou professor aqui na UniRV. Nesse semestre em específico, eu estou na Faculdade de Contabilidade, Ciências Contábeis, nas matérias jurídicas da contabilidade.
e trabalho aqui também na pró-reitoria de pós-graduação, com alguns cursos de pós. Então, assim, em termos bem resumidos, essa é um pouco da minha trajetória no direito e na academia em geral. Entendi. E você se formou em qual ano lá na PUC? Eu colei grau em 2016, eu sou da turma de 2011, primeiro semestre de 2011, aí terminei final de 2015, colei grau em 2016. Mais ou menos 7 anos. Isso, já tá indo lá para 7 anos de formado. Passa rápido, né? Que bom, hein? Vinícius, então você contou um pouquinho da sua trajetória biográfica, né? Tem a tia, né? Doutora Elza, na área jurídica. Seu pai e sua mãe não são da área jurídica, né? Não. Meu pai é produtor rural, na parte de integração, suinocultura, mas também trabalha aqui na UniRV. Meu pai o apelido dele é Bilico, aqui na UniRV ele é bastante conhecido. Ele fica ali na parte de setor de contratação, trabalha com o pessoal aí do campus, né, da jardinagem, esse tipo de coisa. E minha mãe também é de tradição mais de família voltada para atividade rural. Então, atualmente, minha família se dedica mais nessa parte rural, na suinocultura. Contrato integração com a gente fala Perdigão, mas em tese é a BR Foods. Entendi. Então você já tinha um pé, né, para a gente entender aí que quando surge esse interesse seu por direito do agronegócio, você já tem um pé na área rural, né? Na parte produtiva mesmo, né? Sim, com certeza, né? Boa parte do meu interesse nessa área vem da tentativa de entender melhor, de até poder auxiliar melhor, né? Na medida do possível os familiares, que tem outros familiares também que estão aí na área rural, às vezes precisa mexer com algum contrato, precisa entender alguma situação, participar de alguma questão desse tipo. Então, talvez um dos meus principais motivos de ingressar nessa área do direito ao agronegócio é para ter um maior domínio da atividade familiar, né? A sua conclusão do mestrado foi agora, início de 2023. Isso. Você fez a defesa da sua dissertação? Foi, exatamente. Pode falar o título da sua dissertação? Sim. O título ficou longo. Eu vou lembrar tudo de cabeça aqui. O tema é basicamente a questão da autonomia do direito ao agronegócio, né? É a colocação dessa expressão, dessa área de direito ao agronegócio dentro do quadro geral da ciência jurídica. Então, o título é basicamente a autonomia dos ramos jurídicos e o moderno fenômeno da especialização. Reflexões acerca do direito ao agronegócio. Então, assim, basicamente uma tentativa de esclarecer esse assunto das especializações jurídicas, que é um assunto que está muito em alta, né? O direito está se fragmentando tanto, né? Tem aí o fashion law, eu estava fazendo uma pesquisa dos vários ramos que vão surgindo, e em meio a esse grande número de ramos que estão surgindo, tem o direito ao agronegócio, que é uma área que tem crescido muito, principalmente nas regiões em que a atividade rural é mais forte. Então, devido ao meu próprio interesse em teoria do direito, né? O Paulo Antônio sabe que eu gosto muito dessa área, e um modo de linkar com o agronegócio, eu me aventurei a fazer essa pesquisa nessa espécie de teoria geral do direito do agronegócio, pesquisando em específico a questão da autonomia desse setor. Foi basicamente essa a ideia central do trabalho. Que bom, né? Porque a gente percebe que há um gap aí, né? Há um espaço vazio na teoria jurídica no Brasil para definir melhor o que seria, né, esse direito do agronegócio. Porque a gente tem um direito agrário que já é consolidado, né? Uhum. O Estatuto da Terra já vai para quase 60 anos, né? Isso. Que está em vigor. A gente vê, e aí eu acho que precisamos reforçar isso, Vinícius. Você gosta de trabalhar com teoria geral e hoje talvez seja uma das maiores deficiências dentro do mundo jurídico, né? E a gente já tivemos grandes teóricos dentro do mundo do direito, né? Miguel Reale, Washington de Barros Monteiro, Celso Ribeiro de Bastos. Tínhamos toda uma tradição de teoria geral dentro do mundo jurídico
E hoje a gente vê essa deficiência e é legal saber que você resgata aqui no nosso meio, né, na nossa comunidade jurídica, essa predileção pela teoria geral, né? Isso acho que vai influenciar os alunos, influencia seus colegas, professores, né? Porque a gente começa a perceber que tem sustentações jurídicas que são necessárias para qualquer área, né? Não é só o trabalho prático ali dos manuais, né? Hoje está tudo meio manualesco, né? Tudo direito constitucional resumido, né? Direito civil em 10 páginas, né? Mastigado. Mastigado. Isso vai limitando a formação do jurista, né? Isso vai limitando o mundo jurídico, e o mundo jurídico lida com uma coisa talvez mais complexa que existe, que são relações sociais, né? Isso, relações humanas, sociais. Então a gente te parabeniza aí por essa coragem, né, de enfrentar a teoria geral do direito linkada ao direito do agronegócio, né? Você comentava que está organizando para publicar a sua dissertação, né? Então o mercado editorial vai lançar essa obra nos próximos meses, né? As pessoas vão poder ter acesso, né? O público em geral vai poder ter acesso. Dentro desse programa de mestrado, Vinícius, o que você achou ali de diferencial, o tipo de abordagem? Você que já foi aluno da UFG, a UFG em Goiânia tem uma tradição muito voltada para o direito agrário, né? Acho que talvez é a principal referência do Brasil, né? Direito agrário da UFG, principalmente o programa de mestrado, né? Isso. O que você acha que nós aqui da UNRV, o que nós estamos construindo de diferente? O que nós podemos aproveitar o que já existe consolidado aí, principalmente na nossa co-irmã, né? A UFG de Goiânia. O que você viu de bacana dentro desse programa que você possa falar aí com os nossos ouvintes? Agora dá para falar até bastante coisa, né? Quanto a essa parte da retomada dos clássicos e tal, depois a gente pode até voltar nisso, que eu acho que esse é um tópico bacana, importante, né? Depois a gente volta, porque é uma bandeira, realmente uma bandeira que eu levantei. Até colocamos aqui algumas obras que o professor Vinícius trouxe, né? Eu confesso que são autores que eu nunca tinha visto. Pois é, esse é uma das grandes bandeiras que eu levantei, a divulgação de livros clássicos para retomar esse senso mais integral do direito. Acho que depois a gente volta nesse assunto com mais calma. No segundo bloco a gente foca nessa parte. Nessa parte. E aí, quanto à questão do mestrado, de fato o livro vai ser publicado, a minha dissertação, né? A gente está transformando num livro, vai sair pela editora TOT, a mesma editora que publicou o livro do Dr. Tiago, né? Que a gente apresentou aqui no último programa. É a mesma editora, é uma editora que está trabalhando muito nesse setor do direito do agronegócio. Quanto ao programa de mestrado em específico, eu particularmente gostei bastante. Eu acho que é uma proposta nova de dar uma nova abordagem mesmo ao agronegócio, porque a linha de entendimento, por exemplo, da UFG, e aqui eu não estou querendo fazer uma crítica negativa, vamos dizer assim, eu estou falando que são perspectivas diferentes diante de um mesmo assunto. Então você tem uma perspectiva mais agrária, no sentido do lado mais social, que foi encampado pelo Estatuto da Terra na época. Então essa é uma das abordagens possíveis, que vê muito a questão do conceito de posse, né? Toda uma questão que tem até toda uma teoria em torno disso, né? Da teoria da posse, da teoria das discussões em torno da reforma, da distribuição da terra, da reforma agrária. São aspectos importantes que têm que ser discutidos, mas que faltava um curso que fosse uma espécie de uma integração entre esse lado mais social, vamos dizer assim, e o lado mais empresarial, que também já existia muito fortemente. Todo mundo que é da área conhece o Buranello, né? Conhece esses autores e advogados mais ligados à agroindústria, que tem uma proposta totalmente diferente daquela proposta mais social que é trazida pelo UFG. Então havia uma espécie de um conflito entre duas visões em torno do mesmo assunto. Um lado mais da agroindústria, da liberdade econômica, da autonomia contratual, né, da análise econômica do direito, que é muito interessante, eu sei que você gosta bastante, né, dessa área, que é esse lado mais econômico e mais fluido do agronegócio. Então havia essa espécie de conflito entre uma visão mais agrarista e uma visão
mais empresarial e industrial do agro. E eu acho que aqui em Rio Verde a ideia é fazer uma integração entre esses dois elementos e buscar um modelo próprio, né, quem sabe, de conhecimento e de entendimento desse assunto para a gente fazer também a nossa contribuição nessa área. E eu acho que o mestrado ajuda muito nisso, o nosso mestrado aqui da universidade. Muito bom, Vinícius. Obrigado aí por contar um pouquinho da sua experiência com o programa de mestrado, né? E a gente volta no segundo bloco para falar dos clássicos, falar dessa autonomia aí que você estudou, né? Autonomia do direito do agronegócio. Segundo bloco a gente volta e bate mais um papo. Vamos lá então. Obrigado, até mais. Obrigado. Olá, queridos ouvintes. Estamos de volta aqui no programa de podcast da Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde. Um convidado especial, professor Vinícius Pomar Schmidt, que recentemente concluiu seu curso de mestrado em Direito do Agronegócio aqui pela UNRV. O professor Vinícius contava dessa sua predileção pela teoria geral, pela leitura de base, né, pela leitura dos clássicos. E eu tive acesso aí a algumas informações que a base da pesquisa dele no programa de mestrado foi o Miguel Reale, que é aí talvez um dos maiores teóricos da área jurídica do Brasil, né? Que nós já tivemos, né? Principalmente nessa parte introdutória, da fundamentação filosófica. Professor Vinícius, por que o Miguel Reale? Qual a sua, né? Por que essa predileção pela essa teoria geral do direito com base no Miguel Reale? Conta um pouquinho para nós dessas suas influências, né? E depois você já pode complementar com a questão dos clássicos, né? Não só na área jurídica, mas da literatura. Nós temos aqui alguns autores que são clássicos, não só na área jurídica, mas também na literatura. Você tem um canal aí agora nas redes sociais para divulgar obras que são pouco conhecidas de um público, principalmente um público mais jovem, né? Uhum. Pessoal que está iniciando aí a graduação. Conta um pouquinho para nós e dessa sua experiência acadêmica, teórica com os clássicos, né? Sim. Pois é, no mestrado, eu usei como principal referência o Miguel Reale. Miguel Reale é um autor muito conhecido. Todo mundo, né, que é do direito, em algum momento da vida, ouve dizer da teoria tridimensional, né, do fato, do valor e a norma. Então, assim, ele é um autor muito falado, mas, em verdade, ele é pouco lido. Então, acontece mais ou menos o que acontece com Pontes de Miranda. Pontes de Miranda é muito famoso na área jurídica. A gente vê lá a escada do Ponte de Miranda, né? A escada pontiana dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos. Mas pouca gente lê o Ponte de Miranda, até porque é difícil pra caramba ler o Ponte de Miranda. Ele tem uma linguagem muito peculiar. Então, assim, o Miguel Reale tem essa mesma situação. É um autor muito famoso, muito divulgado, mas pouco lido em profundidade. E eu decidi estudar com maior profundidade a obra dele como um todo. E eu achei ali, precisamente, alguns livros, principalmente um livro que chama O Direito como Experiência, que é um livro que fala da ciência do direito. Então, esse livro em específico foi a minha principal base teórica. Então, é basicamente assim, o núcleo do meu trabalho pode ser retirado dessa obra chamada O Direito como Experiência, que é uma obra de epistemologia jurídica. Epistemologia é essa parte da filosofia do direito que lida com a ciência do direito. Como que a ciência do direito foi se formando, foi se organizando em setores e em métodos, né, em objetos próprios. Então, realmente, o Miguel Reale é uma grande referência para mim. Não é a minha referência exclusiva, né, porque todo autor tem suas limitações, né? Toda pessoa humana tem suas limitações. O Miguel Reale também, é óbvio que ele não abrangeu todos os assuntos possíveis, mas dentro aí de um panorama geral, foi o autor que realmente mais me influenciou no decorrer da pesquisa do mestrado. E vale muito a pena estudar com mais profundidade, né? Inclusive, para quem está na graduação, eu indicaria com uma leitura atenta
Lições Preliminares de Direito, por exemplo, para quem lê bem aquele livro, vai ter uma base, assim, muito boa para continuar o curso. Livro simples, uma linguagem que não é tão rebuscada e que dá uma base muito boa. Então, de fato, Miguel Reale para mim, uma grande referência e eu indico muito o conhecimento e a compreensão da obra dele, até mesmo para quem está na graduação, porque ele tem essa linguagem adaptada, né, pro aluno, né? E você quer comentar alguma coisa? É interessante, né, professor Vinícius? Porque você foi escrever sobre o direito do agronegócio e buscou numa fundamentação aí de teoria geral do direito e até voltado para a filosofia do direito, né? Miguel Reale também é uma referência na filosofia do direito, né? Eu lembro um livro do Humberto Eco, né, O que é uma tese, né? Ele sugerindo para os pesquisadores subirem nos ombros dos gigantes, né? Para as nossas pesquisas serem pesquisas que merecem ser lidas, né? A gente precisa subir nos ombros dos gigantes e você escolheu um gigante, né? Miguel Reale é um gigante aí dentro da teoria do direito no Brasil, né? Mas não é só a parte jurídica, Vinícius. A gente vê que você tem uma predileção também pela literatura, por essa parte cultural, né? Que eu acho importante a gente divulgar, porque o mundo do direito é um mundo muito complexo, né? Ele lida com relações sociais muito complexas. O ser humano é uma entidade muito complexa, né? Sim, com certeza. E a base literária, a base cultural, ela nos dá uma sedimentação, né? Nos dá uma visão crítica que nos permite ter uma sensibilidade maior para lidar com essa complexidade que o mundo do direito envolve, né? Não dá para ser um bom jurista lendo apostilas, né? Sim. Lendo, né, esses resumos aí de 30, 40 páginas, né? Porque o ser humano é muito mais do que um resumo de 40 páginas, né? O que você pode citar aqui, indicar, comentar para os nossos ouvintes, né? Principalmente para o pessoal da graduação, né? A questão da literatura, né? Dos livros. A gente vê aqui alguns autores que a gente não costuma ver no mercado editorial. O que você pode sugerir para nós aí em relação a isso? Né, vamos lá, né? Você falou basicamente assim o núcleo da questão, né? O direito lida com o ser humano e o ser humano tem dramas, tem conflitos. Então o direito não é lidar com direito, não é lidar com máquinas, né? Não é lidar com coisas prontas e acabadas em definitivo. Então o direito tem uma forte presença de drama, de narrativa, de conflito, né, de complexidade do próprio ser humano e das relações. Então, assim, eu acho que você resumiu bem justamente o que eu queria passar. E é daí que entra a importância, por exemplo, da literatura de ficção. Porque a literatura de ficção é narrativa, é narrar dramas, conflitos. E é também, a leitura da narrativa de ficção é um modo da gente conseguir narrar na petição inicial, o caso, numa audiência, ter esse domínio da linguagem, né? Eu até coloquei, são livros poucos conhecidos que eu trouxe propositadamente, né? Porque justamente das bandeiras que eu levanto aí é indicar livros pouco conhecidos. Porque o que todo mundo conhece já está circulando. E então eu vou naquilo que é menos conhecido. Inclusive montei uma página de Instagram, né? O professor Paulo Antônio já está acompanhando lá também, eu sei. Qual que é É Professor Vinícius Pomar. Se jogar meu nome lá, vai aparecer facilmente. Lá eu faço indicações de livros, de autores. Eu tô pensando até fazer de cinema, indicar alguns filmes, sempre com alguma ligação com o direito, né? Porque o meu público principal é de alunos do direito, é de colegas. Esse é basicamente o meu público, nessa parte específica, é o meu público delimitado. Eu trouxe aqui de literatura um dos maiores clássicos da literatura italiana, talvez o maior romance da história italiana, chama Os Noivos. O autor é o Alessandro Manzoni. É um romance histórico, ou seja, muita coisa que está escrito aqui aconteceu de fato. Eu trouxe isso aqui porque esse é meu livro preferido, Paulo Antônio. De romance, esse aqui é o meu preferido. E eu li 2 vezes, olha o tamanhozão dele, eu li 2 vezes esse livro.
E futuramente, quando o meu italiano estiver melhor, eu vou ler o original, viu? Eu quero ler o original. Alessandro Manzoni. Manzoni, ele é bastante conhecido na Itália, esse livro. E tem toda uma carga histórica. É quase muito um Romeu e Julieta. Olha, e tem algumas ligações, sim, porque tem a ver com o drama de um casal aí que quer se unir, e tem uma série de empecilhos que acontecem no meio disso tudo. É uma história muito envolvente. Então foi a primeira indicação que eu trouxe aqui. Bacana. Na graduação eu já indiquei, eu coloco até em slides para indicar para o pessoal, mas fica aqui agora no podcast de um modo mais geral, né? Foi a minha primeira indicação de hoje, pela essa parte de literatura. Saiu, tem uma edição novíssima da editora Sétimo Selo. É bonita, né? O pessoal que está vendo pelo vídeo vai poder ver aqui. É uma edição muito bonita. Você prefere ainda os livros impressos? Ou você já está na... Não, eu acho que os livros em PDF, pelo Kindle, também tem seu valor, mas, de modo geral, eu tenho a prevalência pelo livro físico. Ainda mais se for livro de literatura. É claro que a gente não consegue comprar tudo, né? Então, o livro digital ajuda nessa parte econômica, com certeza ajuda, né? E é mais fácil, né? Você tá, às vezes, numa fila, numa situação assim. Mas a minha primeira indicação é essa. Eu trouxe mais 2 aqui, Paulo Antônio. Podemos mostrar aqui? Podemos. Esse aqui, José Pedro Galvão de Souza. Esse é um jurista brasileiro, pouquíssimo conhecido. Agora ele está sendo mais falado em alguns círculos intelectuais, porque ele está sendo reeditado. Mas ele foi um grande jurista. Inclusive, ele é um dos fundadores da PUC de São Paulo. Ele fundou a Universidade de São Paulo e teve uma grande relevância na época, e algumas décadas atrás. Depois, com um tempão esquecido. E agora ele está sendo retomado. Como é um autor esquecido, eu gosto de ir nos esquecidos. Porque os esquecidos, o próprio nome já diz, estão esquecidos e precisam de pessoas para divulgar. Então, José Pedro Galvão de Souza. Direito e Política? Esse livro chama Direito e Política e, na verdade, são várias obras reunidas. Ó. Então, tem uma série de obras. Então, por exemplo, aqui você tem o que deve ser uma Constituição, perspectivas históricas e sociológicas do direito brasileiro, o positivismo jurídico e o direito natural. Então, tem uma série de... Ele era muito destacado na parte de direito público, né? Direito político, direito constitucional, administrativo, ciência política. Então, e é um dos autores que eu tenho estudado mais ultimamente. Então fica a indicação também, José Pedro Galvão de Souza. Esse último aqui, biografia. Reflexões autobiográficas. Então, para fechar minhas indicações de livro aqui, eu trouxe uma biografia. É a biografia que mais me impressionou, e isso aqui se direciona principalmente a quem é professor, quem é da área acadêmica. Porque isso aqui é uma espécie de um tapa na cara para mandar estudar, sabe? É a história de um pensador alemão. Ele nasceu na Alemanha, mas teve que fugir da Alemanha na época do nazismo, foi para os Estados Unidos. Foi um filósofo principalmente da área do direito e da política. Ele foi aluno do Kelsen. Inclusive, ele discutiu com o Kelsen. Ele discordou do Kelsen na questão da teoria pura e aí escreveu grandes respostas contra Kelsen. Então tem todo um diálogo dele com o Kelsen. E ele foi para os Estados Unidos para fugir do nazismo e escreveu uma grande obra de filosofia do direito e da política. O nome do autor é Eric Voegelin. Eles falam Voegelin, mas escreve Voegelin. Isso aqui é a autobiografia dele. E eu indico porque... mostra o que era um acadêmico na época. Um acadêmico que tinha um alto dever mesmo de estudar uma série de assuntos, de não ficar nessa especialização muito reduzida, que acontece muito hoje, infelizmente, da pessoa muito rasa. Né? O professor Lenny Streck critica muito isso também, né? E isso aqui, essa biografia indica, principalmente para quem é professor, como que era um acadêmico de valor, né, de algumas décadas atrás, todo o esforço que ele tinha para estudar uma série de assuntos e compreender as coisas em profundidade. Então, por isso que é uma indicação que eu gosto de fazer. E é um livro curtinho. Esse aqui é curtinho, tem 100 e poucas páginas.
E, Muito bom, e hein? vale bastante a Quero pena. até pedir emprestado. Na hora. Faz uma nota promissória, né? É verdade, né? Porque quem- Título de crédito. Quem gosta de livro é ciumento, né? Eu empresto bastante, você acredita? Eu até empresto. Depende do livro, claro, né? Tem alguns que não dá. Mas quando é pra amigos, assim, pessoas mais próximas, eu empresto sem problema. Professor Vinícius, muito bom essas narrativas suas aqui, essas histórias, essas indicações, né? Porque o direito, ele tem uma construção histórica. O direito que é hoje, ele foi construído por vários pensadores, né? Por várias obras. Há uma complexidade em torno disso, né? Não dá para a gente tratar o direito como uma ciência rasa. Não dá, né? Eu acho que é importante esse seu resgate, porque isso traz um ambiente, né? Resgata uma discussão importante dentro da academia. A gente começa, seus colegas, né? Nós ficamos de olho aí e fala, poxa, o professor Vinícius ali tá lendo um autor diferente, está discutindo um assunto diferente. Isso é importante para o ambiente acadêmico, né? E até para a gente passar para os nossos alunos da graduação, o pessoal também da pós-graduação, né? Que o direito é uma ciência difícil. E ele demanda leitura, ele demanda reflexão, ele demanda um envolvimento não só da parte jurídica propriamente dita, mas da própria questão cultural, né? Tudo que é humano, né? É importante para o direito, né? Tem até uma frase de um professor de filosofia da Unicamp, Roberto Romano, acho que ele aposentou, né? Ele falava, pensar dói. Não tem como cortar caminho. Não adianta querer, né, ser um jurista, ser alguém do direito cortando caminhos, né? Isso. Pegando atalhos. Não adianta, vai demandar esforço, leva tempo. Algo importante, algo robusto, leva tempo para ser construído. Então, eu te parabenizo aí, professor, por esse seu trabalho, esse seu estudo na área do direito, não só do direito do agronegócio, mas também nas outras áreas, né? E assim que você publicar a sua obra, a gente pode bater mais um papo sobre o livro, né? Podemos. Sobre o perfil da sua obra, da sua pesquisa. Fazemos um evento aqui na universidade, né, para fazer o lançamento. Pois é, podemos pensar nisso, né? Obrigado. Se você quiser despedir do pessoal. Não, pois é, eu agradeço bastante aí o convite do professor Paulo Antônio. Eu estou sempre aqui entrevistando o pessoal, agora como entrevistado. Foi muito bom, é sempre legal bater um papo aqui com o Paulo Antônio. Eu fico à disposição para o que for preciso aí. E nessa parte de indicação de livros, eu tenho esse trabalho no Instagram, quem quiser acompanhar. Professor Vinícius Pomar. Professor Vinícius Pomar. Agradeço o pessoal aqui da UniRV, o Adilson que está conosco aqui, né, e todo o público que acompanhou o programa. Obrigadão, então. Obrigado, até a próxima. Até. Obrigado, Adilson.